Bom dia, eu sou Sandra Lorena Flores, sou médica e jornalista colombiana, residente no Brasil, aluna do programa de Psiquiatria e Psicologia Médica da Universidade Federal de São Paulo. Estou adiantando uma pesquisa que tenho denominado A Construção Social da Realidade do Exílio e dos Refugiados em 5 países da Iberoamérica, em 2 momentos dos séculos 20 e 21, sob a orientação da doutora Olgária Pérez Matos. A intenção desse momento hoje é poder socializar com vocês um pouco do projeto, da motivação, das finalidades, enfim. Então, vamos começar por fazer algumas reflexões com relação ao exílio. E para falar de exílio, é importante entender como a primeira impressão que a gente tem do mundo é a percepção de sua existência material. E essa percepção, na medida na qual o indivíduo vai progredindo no desenvolvimento psicomotor, vai poder assimilar a percepção de um corpo de hábitos, de costumes, de normas e de condutas socialmente adquiridas. E nessa mesma medida vai pensando um sentimento de identidade cultural, de pertença a determinado lugar. Os costumes, as paisagens, a história, a música, o folclore em geral, são marcas de identidade que vão perpetuando-se entre gerações. É como se os ritmos da vida estivessem aderidos à pele mesma, aos sonos, ao sotaque com o qual se fala, à pintura, a luz do céu que se reflete nas expressões da arte, na arquitetura mesma, na maneira como as pessoas percebem o lugar do mundo onde se sentem naturais. E são essas mesmas características identitárias e simbólicas que permitem que o indivíduo se aproprie e consiga fluir com naturalidade nesse espaço, nesse contexto histórico também. O exílio tem se definido etimologicamente como ir para fora e tem um termo similar, parente próximo, que é exul, que significa deserto. O exílio não é mais que outra coisa que a fratura do homem com seu meio natural, onde nasceu, onde assimilou os padrões de conduta, as marcas identitárias, seja de maneira voluntária na procura de melhores condições de vida ou de maneira forçada, induzida por circunstâncias que representavam talvez uma ameaça para a sua segurança, para a sua vida, para o exercício de suas liberdades ideológicas, religiosas, políticas, ou também no caso de conflitos massivos, como é o que acontece no caso das guerras e dos grandes desastres ambientais, o que aconteceu com os cidadãos do Haiti que ficaram espalhados através do mundo após o terremoto grande que aconteceu na década dos 90. Então, quem encara o exílio, encara também a escuridão da morte. Esse começo de zero implica a perda de referentes afetivos, geográficos. É uma renúncia a esse lugar de referência de onde se era originário. Como bem falava Matos, quem encara o exílio está abandonando sua própria zona de conforto, na falta de paisagem afetiva e simbólica, e este exiliado vai ter sua razão de ser danificada, sim? Precisa de uma nova bússola. E essa nova bússola está dada pelo lugar de acolhida, porque ele tem que encarar o luto não só pelos referentes perdidos, mas também de sua própria morte. Esse recomeço equivale, de alguma maneira, a morrer para o que a imagem que se internalizava de si mesmo. O homem é ele e suas circunstâncias, e se essas circunstâncias finalizaram, morreram em grande medida,
implica que ele também morreu aquele presente que conhecia e também aquelas perspectivas de futuro. Então, o que tem que fazer um exiliado? Ele tem que percorrer a seus recursos intrínsecos para superar a derrota e a destruição desses sentimentos de onipotência, o qual pode chegar a gerar desde transtornos somáticos, como um recurso simbólico para alocar a dor psíquica, pela perda ou até a perda de contato com a realidade. E aí estaríamos falando já de transtornos psicóticos. Mas antes que isso aconteça, tem um leque muito amplo de transtornos que podem chegar a acontecer, como é o caso de transtornos ansiosos, transtornos depressivos, transtorno de estresse pós-traumático, alterações psicossomáticas. E o sentimento mesmo de derrota, que vai levar a uma perda de esperança em potenciais projetos. Então, desde a perspectiva psicanalítica, os recursos conscientes e inconscientes estão orientados a encontrar essa bússola e restabelecer o sentimento de esperança. Se isso não acontece, o que acontece é que se instala uma condição patológica que pode irradiar-se a seu círculo íntimo, a sociedade de acolhida e até as futuras gerações. Mas o sucesso não depende somente dele, também vai depender da sociedade de acolhida. Como fazer que a sociedade de acolhida responda adequadamente a esse desafio que planteia a sociedade de chegada, a sociedade de seus novos cidadãos? É difícil, porque isso é relativo, está sujeito à construção da realidade que essa sociedade passa, do exílio dos refugiados, o qual, a sua vez, está submetido ao momento histórico, ao contexto espacial, sim, não é único, não é linear, de maneira que, além dos discursos da sensibilização e da relação simbiótica que é estabelecida com a ciência, com a literatura, com a arte, a sua vez, estes também vão se ver influenciados por essa construção social da realidade. A política pública em matéria de refúgio, em matéria de acolhida, é produto de consensos sociais, domésticos e internacionais, que não só estão plasmados em instrumentos jurídicos, mas que ao mesmo tempo põem de manifesto a construção social dominante com relação ao fenômeno do exílio e de quem o protagoniza. Desde essa perspectiva, então, a psicoterapia cultural vem a desenvolver um papel fundamental na prevenção de transtornos mentais, transtornos afetivos ou qualquer outra natureza que venham a aparecer como consequência do exílio. Não é lógico supor que uma pessoa que está encarando múltiplos lutos ao mesmo tempo, a perda de si mesmo, a perda de referentes, a perda de contato com seu círculo social e familiar próximo, que esteja submetido a uma sensação de incerteza constante, abrumadora, não precisa de um atendimento holístico e diferencial. Felícia Nubloch, que é uma psiquiatra, etnopsiquiatra, em seu trabalho em paz no atendimento e assistência a migrantes e refugiados, ressalta também a postura da francesa, etnopsiquiatra também, Mary Rose Moreau, em 2013, que salientava a importância de agir respeitando as dinâmicas transculturais, essas variáveis que são tão sutis e que ameritam uma multiplicidade de abordagens quando se trata de encarar contextos diferenciados em termos linguísticos, culturais, históricos. Então, esta proposta é uma proposta para ir além
da psicoterapia convencional e abordagem farmacológica e atrever-se a desvendar os fenômenos que acontecem no interior de quem passou pela experiência do exílio, para contribuir a uma sociedade muito mais equitativa, includente, pluralista, como é o que pregam habitualmente as constituições, as regulamentações jurídicas, e quizá poder incidir um pouco sobre as políticas públicas em matéria de acolhida, que são bem diferenciadas, mas também sobre a praxis na aplicação de políticas de saúde. Há muito tempo, desde 1948, que estamos falando de que a saúde vai além do conceito minimalista de ausência de doença. E, entanto, se implica uma nova definição para aceitar como a saúde está determinada por múltiples variáveis, por múltiples determinantes de ordem ambiental, laboral, social, econômica, cultural, enfim. Desde essa perspectiva, então, o objetivo geral desse trabalho é identificar os padrões dominantes na análise do fenômeno do exílio, que estão presentes na literatura filosófica, sociológica e psicanalítica em dois momentos da história mundial. O primeiro é o período compreendido entre 1950 e 1970, e em um segundo momento, o período compreendido entre 2000 e 2019. Cuidamos muito em não incluir o ano 2020, porque isso implicaria abordar uma temática que daria lugar a múltiplas pesquisas, como é o tema da pandemia, que seguramente vai modificar nossa forma de reagir. A política pública ficou muito permeada pelo fenômeno, então a ideia era conservar, levar o fio que até então a história tinha para contar. Dentro dos objetivos específicos, temos vários. Avaliar a incorporação de elementos culturais no planejamento e execução da política pública de acolhida, especialmente em matéria de saúde mental. Determinar quais são os elementos dominantes na percepção que a sociedade tem do fenômeno do exílio e refugiados a partir do discurso institucional de entidades tanto governamentais como sociais, cuja missão está focada na ajuda e acolhida a refugiados. Identificar também os elementos em comum na leitura que os refugiados fazem respeito à percepção que a sociedade de acolhida tem deles como cidadãos migrantes refugiados. Isso seria a partir de entrevistas, de expressões artísticas, de filmes. De fato, começamos a fazer um exercício muito interessante, como foi recolher as entrevistas feitas pelo Museu da Imigração de São Paulo, isso no caso da experiência brasileira, e a ideia é poder fazer isso nos demais países participantes, né? Outro dos objetivos específicos seria estabelecer as semelhanças e diferenças na percepção social e institucional do exílio e os refugiados entre os países da amostra, que, como dito, são 5, 2 europeus e 2 da América Latina, e correlacionar os achados com a exposição à literatura filosófica, sociológica e psicanalítica, a qual deverá estar explícita na citação, nos discursos, na plataforma institucional, na produção textual, etc. Vamos utilizar uma metodologia transversal, retrospectiva. O alcance das narrativas está dado pelo critério de saturação, sim? E vamos ter várias dimensões de análise. Primeiro, a construção social do exílio dos refugiados na esfera da institucionalidade governamental e da sociedade civil, mídia, ONGs, universidades, etc. Os discursos literários, filosóficos, sociológicos e psicanalíticos que sejam relevantes, entendendo como discursivo tudo aquilo que se faz explícito através da linguagem
oral, escrita, cinematográfica, plástica, sim? A través de declarações emanadas por diversos atores também, e que de maneira agregada evidenciam construções sociais grupais, de grêmio, a sociedade em geral, sim? Uma terceira dimensão de análise é a construção social do exílio de refugiados entre os próprios refugiados em seus países de acolhida, desde a perspectiva visão em espelho, como eu me vejo e como eu me sinto visto. A política pública em saúde mental como um subproduto da integração das primeiras três categorias, sim? Que aspectos serão avaliados? Então, o contexto histórico de cada país no momento histórico analisado, e aqui também, além da revisão da literatura, as academias de história têm muito para falar. O comportamento histórico que esse país tinha como expulsor ou receptor de migrantes e refugiados no momento histórico de análise, por exemplo, a experiência colombiana é bastante nova em seu papel de acolhida a refugiados, sendo que até há pouco o país era mais considerado como um país expulsor, mas em determinado momento da história, cada país tem tido seu momento como expulsor e outro como receptor. O momento das ditaduras no Brasil, na Argentina, com certeza que tem sido um papel onde esses países agiram como expulsores mais que como potenciais países de acolhida. A Espanha mesma, durante a guerra civil, a ditadura, foi um momento no qual se teve um êxodo importante de cidadãos espanhóis através do mundo. Os discursos institucionais, governamentais e sociais em suas diversas expressões, tanto a partir do normativo como do que está registrado verbalmente, em entrevistas, em declarações dessas instituições. Também a excursividade dos refugiados nos países da mostra. E aí será muito interessante poder compilar as declarações dos refugiados através de entrevistas, de expressões artísticas, de manifestações em procura de efetivação de seus direitos, enfim. É um escopo muito amplo e ambicioso. O contexto geral da política de refúgio, então, dentro desse estado da arte, vai ser preciso traçar um perfil de acolhida, a partir da norma, da regulamentação dessa norma, da consonância com a Constituição, com os tratados internacionais, e identificar a política pública em saúde mental e sua incorporação em variáveis culturais. É por isso que também o Ministério de Saúde de cada país tem muito para dizer nesse sentido. O alcance temporoespacial, então, para a dimensão literária, acadêmica, não há restrições. A única coisa seria o critério de vigência, dizer que essa literatura ainda continue sendo importante, marcante, que exerça algum grau de influência sobre essa construção social. Para as demais dimensões de análise serão tidas como objeto de análise Brasil, Argentina, Colômbia, por América do Sul, por Europa, Espanha e Portugal, no lapso do tempo descritos. E a avaliação social institucional terá como foco uns atores e categorias bem estabelecidas. Então, já falamos que vamos ter em conta quais foram esses momentos históricos em cada país que fizeram com que ele fosse um país expulsor ou receptor de migrantes e refugiados. E para os efeitos práticos, será também tida a literatura produzida durante esses períodos ou que exerceu uma influência marcante, ainda que fosse produzida no momento anterior. Respeito a organizações, então vamos ter em conta as organizações sociais nacionais, como as entidades governamentais responsáveis
pela proteção de migrantes e refugiados e pela aplicação mesmo da política de refúgio, policy makers em matéria de saúde mental, mídia com visibilidade local, regional, nacional, claramente global, academia e cientistas tanto das ciências sociais como da saúde mental. Também teremos em conta atores internacionais, como por exemplo o ACNUR, como entidade internacional responsável de zelar pelo devido cumprimento dos tratados internacionais em cada país. A Igreja Católica, principalmente, mesmo que estejam presentes outras igrejas, mas geralmente é a Igreja Católica responsável em cada país pela implementação de estes programas de acolhida, e a supermídia. Como outra categoria, teremos então atores individuais, migrantes e refugiados, que nos períodos estudados têm deixado alguma testemunha de sua experiência, bem seja de maneira explícita pelo discurso oral e escrito, ou através das artes cinematográficas, plásticas, mesmo através da expressão jurídica na demanda de seus direitos, etc. A metodologia será análise do discurso, sim? E está centrada na análise crítica do discurso basicamente em 4 etapas. Na identificação das principais narrativas, em termos de poder de influência, na literatura filosófica, sociológica e psicanalítica, na definição das consonâncias e dissonâncias dos discursos sociais mediáticos, sob a influência dessas vertentes históricas, né? Também na identificação de narrativas alternativas, quais seriam esses contrarrelatos, com a finalidade de gerar um metarrelato. Bom, a gente está partindo de uma hipótese de trabalho, e é que a construção da realidade, a construção social, como é o exílio, incide no planejamento e execução das políticas públicas de acolhida e, em especial, no modelo de saúde mental, que seja vigente em cada momento, em cada país. E, a sua vez, essa construção social vai ver-se influída e refletida nas narrativas que circulam nos diversos âmbitos sociais, institucionais, artísticos, acadêmicos, e na maneira como quem protagoniza o fenômeno do exílio se autopercebe e se sente percebido. Estas condições, a sua vez, vão incidir sobre sua potencial integração e o sucesso dessa integração local à sociedade de acolhida. Basicamente é isso. Nesse primeiro momento, a gente está trabalhando no estado da literatura, no estado da arte, está fazendo o mapeamento de atores, foi feito, fizemos contato com as instituições, e o papel da embaixada vai ser muito relevante, porque às vezes a legislação da informação não faz com que as instituições gerem respostas. Às vezes este não é a pesquisa mais popular, com maior acolhida. É um tema que, apesar de sua vigência, infelizmente não sempre tem o posicionamento merecido em suas sociedades de acolhida. Então, o papel da embaixada vai ser muito importante, vai ser muito relevante para ajudar a que essas organizações possam dar resposta. E, sem dúvida, essa resposta vai ser um insumo fundamental para o desenvolvimento do trabalho, que, a sua vez, aspira a ser um feedback para os países. Sim, a ideia é poder fazer uma socialização dos resultados, das conclusões, bem seja presencialmente, se a pandemia o permite, ou através das reuniões virtuais. Também a aspiração é poder publicar isso tanto em espanhol como em português e poder aportar às políticas públicas de acolhida, especialmente a reflexão e a integração de novos elementos dentro da psiquiatria transcultural como uma maneira diferencial de abordar aos refugiados, esses cidadãos novos que, sem dúvida, se tudo dá certo,
farão parte como novos cidadãos de sua sociedade de acolhida. E por enquanto é isso. Vamos estar muito em contato, vamos estar presentes. Nas comunicações está meu e-mail. Assim que qualquer inquietude, qualquer sugestão será bem-vinda. Muito obrigada e até breve.